Capítulo 1, carta de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 21 ao 27, porém nós vamos nos deter apenas no versículo 22 hoje. Vou ler todo esse texto só para a gente ter todo um panorama aí do contexto, do 21 ao 27, que diz, Tiago 1, 21 a 27. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Então, como eu disse, irmãos, nós vamos nos deter no verso 22. Vou ler novamente. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, o tema é: pratique aquilo que você ouve. Se vocês já perceberam nesse início da carta de Tiago, ele vai dar muita importância, ele vai destacar a importância da palavra de Deus. Se você colocar os teus olhos aí no verso 18, o texto diz que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Foi pela palavra que nós fomos salvos. O Evangelho chegou até nós, no nosso coração. No verso 21, fala de acolhermos a palavra, de recebermos a palavra com humildade, com mansidão, com quebrantamento, nos humilharmos e estarmos aí de fato recebendo a palavra de Deus. E no nosso texto de hoje é o exercício de ouvir a palavra e praticar a palavra. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu entrei na aula de violão, para aprender a tocar violão, irmãos. E eu estava bem empolgado, consegui aprender, já estava tocando até umas canções, dedilhando, algumas músicas. Depois aconteceu algumas coisas, eu deixei meu violão lá na igreja, e aí arrombaram a igreja e levaram meu violão. Aí eu parei, de praticar. Depois eu tentei novamente, e aí parei novamente. Resumindo a história, eu não sei nada de violão. Nada, eu não consigo tocar, eu sei falar as notas, mas colocá-las no violão, eu não sei, porque eu não pratiquei. Eu fui para a aula, eu recebi o ensinamento, eu ouvi tudo aquilo, era um dia por semana, eu ouvia: olha, você tem que fazer isso, tem que treinar, tem que praticar, e hoje eu não sei nada de violão. Eu já morei lá no Peru, há muitos anos atrás, no ano de 96, e eu aprendi o espanhol, ainda consigo entender muita coisa, e já estava falando bem, até pregando em espanhol. Hoje eu deixei de praticar, irmãos, eu não consigo, eu consigo ainda entender, mas falar fora de cogitação. Então, é importante ouvir,
Mas se não praticar, o ouvir não valeu de nada. A palavra de Deus, ela é importante na sua vida. Nós priorizamos na nossa vida aquilo que nós damos mais importância. Aquilo que consideramos importante é o que nós vamos priorizar. Se você observar o texto de Tiago, eu gosto muito da carta de Tiago, porque ela foi muito contestada. Martinho Lutero, ele teve dificuldades com a carta de Tiago, mas ele está em conformidade com os ensinamentos de Paulo, se você observar. Nós estamos na carta de Romanos, né, nas pregações expositivas, os irmãos devem se lembrar do texto de Romanos 2, versículo 13, que Paulo diz: porque os simples ouvintes da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. A gente explicou um pouco sobre isso lá atrás, mas a ênfase aqui, praticar. E também com os ensinamentos de Jesus. Os irmãos vão se lembrar da parábola dos 2 fundamentos. Deixa eu ler para vocês, se você puder abrir, Mateus 7, 24 a 27, rápido, coisinha rápida, que diz, Mateus 7, 24 a 27, todo aquele, pois, olha o que Jesus está falando aqui, irmãos, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, aí ele faz uma comparação, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem pratica, a sua casa está na rocha, é prudente. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Porque ele ouve e pratica. O texto segue, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Porque só ouve e não pratica a palavra. O Evangelho, irmãos, ele nos salva, mas também nos convoca à obediência. Aqueles que de fato são salvos, convertidos em Cristo Jesus, eles obedecem a palavra de Deus. Então essa é a dinâmica que nós encontramos aqui em Tiago: ouvir e praticar, ou seja, obedecer. Então os 3 pontos aqui a destacar. O primeiro, o ouvir. É importante, irmãos, o fato, olha que bênção, você está aqui hoje pela manhã, você está ouvindo, tem a sua importância. Nós ouvimos a pregação domingo após domingo, você participa da escola bíblica dominical, você volta e meia procura o pastor por um aconselhamento bíblico, você está ouvindo, importante demais. Até mesmo quando lemos a Bíblia, a gente está recebendo informações. O discipulado, você que faz parte do discipulado, você está ouvindo, tudo isso tem a sua importância. Que bênção, você teve a iniciativa, você tem tomado decisões de vir, de aprender, de escutar, de receber o ensino da palavra de Deus, de se aprofundar. Porque sabemos que tem aqueles que nem isso eles querem. Nós sabemos que tem aqueles que nem ouvir, eles param para ouvir. Ou talvez eles dizem, não, eu já sei sobre isso daí, eu não preciso ouvir de novo. Então o ouvir tem a sua importância, mas em conjunto com o praticar. Que bom, você está aqui, nós estamos aqui nessa manhã, ouvindo, recebendo a informação. Lemos a palavra, a gente escutou o que foi lido na palavra de Deus.
Mas o segundo ponto aqui, tem que praticar. Quem tem a versão da NVT, diz que não se limitem, diz assim o texto, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham em prática, ou seja, não se limitem. Então, queridos irmãos, esse é um exercício que nós devemos fazer. Então, exemplo, a gente ouve o tempo todo sobre oração, temos o dever de orar, então nós vamos orar. Eu preciso separar um tempo diário para orar a Deus, e a Bíblia nos traz de que maneira nós devemos orar. Jesus trouxe o modelo de oração para nós, o Pai Nosso. Então eu tenho ali, olha que está tudo mastigado, então eu vou praticar, eu vou orar, de acordo com as diretrizes que Jesus deixou para mim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então eu tenho ali, esse esboço está ali, irmãos. Então vamos orar. Você tem orado? Você tem praticado? Nós falamos, o Carlos leu aqui Salmo 1, versículo 2, de ler e meditar na palavra de Deus. Então, eu estou sempre sendo, instigado, cobrado, incentivado a ler a palavra, a meditar na palavra. Então, eu preciso fazer isso diariamente, colocar em prática. Deixa eu desligar meu celular, deixa eu desligar a televisão, e agora é um tempo agora para eu ler a palavra de Deus. Estamos aí no segundo ano do projeto 88, pastor? Rota. Você está participando do projeto? Leitura bíblica diária, você está lendo? O pastor está incentivando, eu escutei, eu recebi a informação, o desafio, o chamado, eu estou colocando em prática. Quem esteve aqui domingo passado, o pastor trouxe uma palavra sobre discipulado, sobre hospitalidade, sobre servir, sobre perdoar. Foram tantas informações, agora eu preciso colocar em prática. Preciso acolher meus irmãos, eu preciso me dispor a discipular alguém. Pode, irmãos, entrar no ouvido e sair no outro. Tanto tem se falado sobre o jugo desigual, então eu não vou me envolver com o ímpio. Não vou colocar em prática. Esse vocábulo praticantes aí do verso 22, no grego é poietes, significa aquele que obedece. Aquele que obedece. Então a obediência, irmãos, da palavra, ela é fundamental. Ouvir e praticar, colocar em prática, obedecer. E aqueles que estão ao meu redor, nós temos relacionamentos com pessoas que ainda não são cristãs, no seu trabalho, no seu lazer, na faculdade, e você pode ter certeza, se você já se identificou como cristão, porque tem uns que nem isso fazem, tem uns que têm medo, é o agente secreto, só o sangue de Jesus. Então as pessoas, você pensa que não, mas as pessoas estão com os olhos arregalados, atentos a cada atitude sua, atento às palavras que saem da sua boca, para ver se há coerência ou incoerência no seu viver, com aquilo que você diz e aquilo que você vive. Então aqueles que obedecem à palavra de Deus, vai ser notório, irmãos, assim como aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Devemos ser luz e devemos ser sal. Então, a luz do Evangelho vai refletir na vida do crente que é fiel e obediente, que pratica. Nós podemos vestir uma capa de cristãos, a capa aqui dentro da igreja, fulano olhar, olha que esse irmão é uma bênção, mas lá fora, lá no trânsito, lá quando você está no lazer, em meio aos seus familiares. Então a dinâmica tem que ser completa, ouvir e praticar. Você não pode deixar cair no esquecimento.
E por último aí a dinâmica, né, fala, tenho que ouvir, eu tenho que praticar, porque se eu não estou praticando, o texto diz que a gente acaba se enganando, enganando-vos a vós mesmos. Então, se não há essa dinâmica, nós podemos enganar as pessoas. Você pode enganar o pastor Pedro. Eu posso enganar o pastor Pedro. Eu posso forjar, disfarçar. Posso enganar as pessoas. Eu posso falar algo que eu não estou vivendo. Mas o principal que está sendo enganado é você mesmo. Vocês lembram dos escribas e fariseus? Eles se achavam os bambambãs da lei, os super espirituais, os detentores da verdade. E Jesus bateu firme contra eles. Deixa eu ler 2 versículos aqui. Mateus 23, versículo 3. Mateus 23, 3. Jesus está se dirigindo aos escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Até tem coisa que eles dizem aí que façam. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, que não seja essa a nossa realidade, porque eles dizem, o discurso é até correto, é bonito, só que eles mesmos não praticam. Aí o verso 13, isso aqui é para arrepiar, gente, ó. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Então, que Deus tenha misericórdia, irmãos. A surpresa no porvir, a surpresa lá, depois que morrermos, pode ser a pior das piores. Apartai-vos de mim, praticantes da iniquidade. Está lá em Mateus capítulo 7. Então vamos pensar com carinho nessa dinâmica, meus irmãos. Você é salvo em Cristo Jesus, convertido por Cristo, pelo Evangelho, então isso significa que o Espírito Santo de Deus já habita em nós, não é isso? Somos templos do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, ele já habita em nós, nos direciona, nos aponta a verdade, nos consola, nos ajuda, ele nos ajuda a ouvir com atenção a palavra de Deus, ele nos ajuda a compreender a palavra de Deus, preciso compreender, preciso entender, e ele nos ajuda a praticar, a obedecer a palavra de Deus. Então, volto a dizer, irmãos, fechando, podemos enganar a todos, mas o principal prejudicado, quem mais está sendo prejudicado, somos nós mesmos, estamos enganando a nós mesmos. E outra coisa, irmãos, mas a Deus não tem como enganar. Deus, ele vê todas as coisas, ele observa e ele sonda os nossos corações. Amém? Eu quero terminar com uma frase curtinha de Calvino. Ele diz bem assim, Calvino: obediência é a mãe do verdadeiro conhecimento de Deus. A obediência é a mãe do verdadeiro conhecimento de Deus. Eu e você, pergunta novamente, a palavra de Deus, ela é importante na sua vida? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Senhor, obrigado por estarmos aqui nessa manhã, pelo privilégio que temos de estar aqui, motivo de grande alegria, Pai. Obrigado.
Nós sabemos que os nossos irmãos que estão lá no sul estão talvez com dificuldade de poder ir para a igreja no dia de hoje, mas nós, olha aqui, Pai, a oportunidade que nós temos, e eu te louvo e te bendigo. Oh Deus, por favor, nos ajude a levar isso a sério, a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes, de nós obedecermos a palavra de Deus, de nós não seguirmos o nosso eu, de nós não seguirmos os nossos próprios desejos pecaminosos. Pai, livra-nos de nós mesmos, tem misericórdia de nós, Pai, e ajuda-nos, porque o Teu Espírito já habita dentro de nós, a obedecermos, a praticarmos a Tua palavra, dia após dia, para que o Teu nome seja glorificado, a fim de que vidas sejam salvas, que o Senhor, a luz que há em nós, possa resplandecer nas trevas, e o Senhor ser honrado e glorificado. Que a Tua palavra não volte vazia, Senhor, tem misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos,